Aleluia, glória a Deus. Você pode orar comigo? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pelo teu amor, teu carinho, pela tua bondade, Senhor. Eu te agradeço porque tu estás aqui presente no nosso meio, Pai. Tu passeia entre nós. Te damos graças porque esse ambiente ele é propício, Pai, para o ensino da tua palavra, para recebermos da tua graça, para recebermos da tua unção de quem tu és, Pai. Nós te agradecemos. Elevamos os nossos corações a ti nessa noite, Pai, e criamos expectativa nele. Já que chegamos aqui, Pai, nós queremos receber tudo que tu tem preparado para nós, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, no nome poderoso de Jesus. Quem pode dizer um amém bem alto? Amém. Glória a Deus. Você pode sentar. Muito obrigada ao time de louvor, arrebentaram, meu Deus do céu. Jesus, graça e paz, povo lindo, povo santo. Como é que vocês estão também? Amém. Alegres, animados. Deus tem sido bom com você? Amém. Puxa vida, pelo menos com metade Deus está sendo bom. Mas talvez você estava um pouco distraído, ainda sentando, se ajeitando. Deixa eu perguntar de novo. Deus tem sido bom com você? Amém. Glória a Deus, é bom demais. Eu queria agradecer a grande honra, pastor, de nos receber aqui. Cláudia está com o coração na mão toda vez que eu digo, rapaz, Cláudia, é bom demais aqui. Ela diz, não fala não. Tem sido tempos maravilhosos. A minha sensação é que a gente deve ter andado com o irmão Rega algum dia, assim, porque a gente ser recebido dessa maneira. Só se eu tivesse passado uma semana com o irmão Rega, dizer, não, vamos receber ele diferente. Mas a gente se sente muito em casa. E é um grande convite, porque a minha família me semeou para esse final de semana e a minha igreja me semeou essa semana, né? Aí, pastor, você fala minha igreja? Eu falo minha igreja, porque ela não é minha no sentido de posse, ela é minha no sentido de pertencimento. Você sabe que você pertence a uma família? Essa família te ama, essa família te apoia, essa família te sustenta. Ela vai te levantar naquilo que tu tens preparado para o Senhor. A igreja é uma grande família do Senhor. E a gente pode encontrar amparo dentro desse contexto familiar. A grande família de Deus aqui na terra. Agora, a família, ela é formada de pequenos núcleos. E esse núcleo, ele determina o que é que vai realizar dentro de um contexto macro. Quando Deus ele vai estabelecer a nossa capacidade ou não de exercer ministério, e exercer de ministério lembra de chamado, daquilo que Deus chamou para você fazer. Ele diz assim, olha para a família dele, olha como é que ele está em casa, olha como é que ele é em casa, com sua esposa, com os seus filhos, e a atitude dele em casa, ela é replicada dentro de um contexto de igreja. A gente não consegue ser um sucesso, uma bênção dentro do contexto macro, se a gente não for uma bênção no contexto micro dentro de casa. Apesar da igreja ser uma grande família de Deus, nós somos fruto do que nós somos em casa. Você já viu certos testemunhos que diz que a mulher queria se mudar para a igreja porque o marido era uma bênção na igreja? Esse é um testemunho clássico, né, que sempre se repete. Eu não sei se essa história é verdade, mas ela é ilustrativa de como nós podemos ser uma bênção para os outros e não ser uma bênção em casa onde nós deveríamos ser. Eu gosto de uma citação. Essa citação ela é do irmão Kenneth Hagin. Kenneth Hagin Jr., desse livro que você viu lá. Cadê o livro? Deixa eu mostrar o livro. O livro está aqui, chega, pastor, esse livro. Eita, gente, olha só. A fé que opera pelo... Eu gosto muito dessa ideia, né? A oração da fé que está lá, ela é seguida de um I, né? Logo depois que fala, quando estiver orando a oração da fé, se você tem alguma coisa contra alguém, perdoa. Então o amor, ele determina onde a sua fé vai ser efetiva. E o irmão Hagin, o pastor Hagin, o irmão Hagin é o pai, o pastor Hagin, ele tem uma frase que eu anotei, ele diz assim, acredito que o relacionamento conjugal, bem como a sua família, merece todo o esforço, tempo e dinheiro necessários para mantê-lo forte. Você precisa se esforçar para que a sua família seja uma bênção. Porque você pode ter isso. E eu sei que às vezes a gente fala num contexto de igreja e tem muitas realidades aqui. Tem muitas pessoas vivenciando coisas diferentes. Tem pessoas que já acharam essa veia da família ser uma bênção. Mas tem pessoas que acham que isso é uma coisa muito distante. Porque você não está lá em casa, pastor, para saber como é que é.
Não é verdade? E muitas vezes essa promessa que Deus faz de a nossa casa ser um lugar, um manancial, ela está muito distante mediante aquilo que a gente está enfrentando. E o que é que a gente precisa saber? A gente precisa saber que em Deus está a solução de todas as coisas, inclusive da nossa casa. Eu tenho uma frase que eu acredito ser minha. Pastor, as coisas assim, a gente vai recebendo tanta coisa de tanto lugar e a gente começa a achar que a gente está fazendo alguma coisa. Pode ser que alguém falou e eu assumi, mas se eu digo é minha agora e ficou. Seja intencional, pois a sua família, ela não é ocasional. Você precisa ser intencional. Suas atitudes em casa não podem ser relaxadas, desprovidas de propósito. Você precisa estabelecer dentro de casa intencionalidade. Você precisa ser em casa aquilo melhor do que você é lá fora. Porque lá fora nós somos treinados, passamos a vida sendo treinados para ser bom fora. Somos treinados no sentido profissional, temos toda uma formação. Desde guri você está estudando para fazer o que você faz agora. Não é verdade? Desde lá, mesmo quando você não queria. Pai levar, você tem que estudar para você ser alguém da vida. Né? Sempre estamos buscando melhorar naquilo que a gente faz. A gente investe, a gente corre atrás, a gente se especializa para ser bom lá fora. Mas em casa, o que temos feito, o que temos buscado para sermos bons dentro da nossa casa, para a nossa família? É bem verdade que aquilo que nós temos dentro de casa é primeiramente estabelecido em Deus. Deus foi o primeiro que estabeleceu. Efésios no capítulo 5, no verso 31. Lê comigo, eu sei que vai botar aqui. Efésios capítulo 5, no verso 31. Na revista e atualizada, ela fala assim: eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Preste atenção que não é uma carne só, é uma só carne. Verso 32 diz como? Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Olha nessa versão aqui que eu gosto bastante, a versão A Paixão. Olha como é que ela fala esse mesmo versículo. Ela diz assim: por esta razão, o homem deve deixar o seu pai e a sua mãe e se apegar amorosamente à sua esposa, visto que os dois se tornam uma só carne. O casamento é o belo desígnio do Todo-Poderoso, um grande e sagrado mistério, destinado a ser um exemplo vívido de Cristo e a sua igreja. Quem criou o casamento foi Deus. Lá em Malaquias, ele diz assim no capítulo 2, no verso 14, ele diz: porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a tua mulher. Deus foi testemunha da união no dia que você casou. Preste atenção, Deus não escolheu a sua esposa, Deus não escolheu o seu marido. Não diga, Deus que me deu. Não, foi você que escolheu. Foi você que disse que queria. Foi você que correu atrás dessa bênção que está do seu lado. Olhe para ele agora, tá? Se ela está aqui perto, olha para ele, se você é uma benção. Mas às vezes em nossa jornada a gente é tentado a achar que essa benção não é uma benção, tanta benção assim. Tem dia que dá vontade, né? Fofo, né? Não dá vontade, né? A gente tinha uma amiga em comum lá, que a gente dizia que ela assim, o máximo que ela conseguia, no máximo da raiva dela, era olhar para uma pessoa e dizer: pô, bom. Assim, às vezes nós estamos assim, olha para a gente, aquela pessoa que está do nosso lado, e a gente olha, caramba, será? Mas lembra que não foi Deus que jogou para você, foi você que escolheu. E essa bênção é a mesma bênção que era lá de trás. Pastor, mas ele não era assim, ela não era assim. Não, você não sabia que era, porque assim sempre foi. Não é verdade?
E esses desafios, eles passam a serem gerados. Mas deixa eu dizer um negócio, apesar de ter sido você que escolheu, no dia que você disse sim diante de Deus, Deus disse sim para essa relação. Não foi Deus que te deu, não foi Deus que escolheu para você, mas quando você disse sim diante de Deus, Ele é testemunha da aliança, Ele disse sim também, Ele pegou junto com vocês, e agora, a partir desse sim, diante dEle vocês são um. Vocês passaram a ser um. O sim de Deus estabelece a unção dEle para fazer dar certo. E agora Ele está com você, junto dessa jornada. Ele não vai te abandonar. O projeto que você iniciou com sua esposa, o projeto que você iniciou com seu marido, agora também é um projeto de Deus. Ele agora disse sim para você. Numa outra versão, na versão A Mensagem, também de Malaquias, no capítulo 2, no verso 14, diz assim: porque o Eterno estava lá como testemunha, quando você fez seus votos de casamento à sua jovem noiva. O contexto é traição, o contexto é infidelidade, e ele diz assim: e agora quebrou esses votos, quebrou o elo de fidelidade com a sua companheira de promessa, a mulher da sua aliança. Mas olha como ele continua, ele diz assim: foi o Eterno que fez o casamento, não você. Foi o Eterno, foi Deus quem projetou, foi Deus quem criou, foi Deus quem desenhou cada detalhe dessa união. O casamento, como o mundo fala, não é uma instituição falida. O casamento é sim, como já foi falado aqui várias vezes por várias pessoas que subiram nesse púlpito, projeto de Deus. Ele foi criado por Deus, e o versículo continua: o seu Espírito, o Espírito de Deus, permeia até os menores detalhes dessa união. Não somente Deus cria as coisas, mas como o pastor falou agora no começo, o que criou mantém as coisas funcionando. Meu irmão, você precisa entender, minha irmã, você precisa entender, existe uma unção sobre a sua vida para fazer isso dar certo. É lógico que quando a gente não funciona entendendo que existe uma unção, a gente faz na força do nosso braço. E qualquer coisa feita na força do nosso braço é cansativa, os resultados são pequenos. Quando fazemos na força do nosso braço, parece que a gente está empurrando. A unção, ela funciona mais ou menos assim, como a gasolina de um carro. Um carro é uma bênção. Puxa vida, tem gente que gosta de ônibus aqui. Um carro seria uma bênção? Alguém pode ter olhado e disse: depende. Depende do carro. Não é verdade? Vamos dizer assim: uma Ferrari seria uma bênção para você? Oh, aquelas vermelhonas, bonitas, esperando lá fora, né? Vamos lá, está lá aquele carrão, o carrão do seu sonho, está lá. Agora, sem gasolina, você ia estar lá, ia tirar foto na Ferrari, a Ferrari é instagramável, né? Ia tirar foto, ia postar no Instagram. Mas aí como é que você ia fazer? Quando fosse para casa, você tinha que empurrar. Desce, menino, vamos lá, empurra o carro de papai. Vamos lá, vai chegar em casa. E você carrega o peso. É cansativo. Não chega a lugar nenhum. Mas quando você coloca gasolina, você só entra, vai, desliga o carro e vai indo ali devagarzinho, porque não dá para correr com Ferrari aqui nesse negócio. Mas enfim, você chega aonde você quer. A mesma coisa é o casamento, meu irmão. O casamento feito, as coisas feitas sem Deus, é pesado, trabalhoso e com pouco resultado. Mas quando você injeta a gasolina, quando você entende que existe uma unção disponível para você funcionar no casamento da maneira correta, a coisa começa a andar. E aquilo que era pesado se torna leve. Aquilo que não dava resultado tem um resultado sobrenatural muito além da sua capacidade. Eu gosto de pensar na minha família. Eu sou pai de 3 adolescentes.
Ficar na casa com 3 adolescentes é uma coisa muito divertida, porque se está em silêncio tem problema. Se todo mundo se calou, eu digo, está tendo B.O. Eu começo a procurar para saber o que é que está, porque cada um está lá, quando eu vejo tem alguma bronca, alguma coisa acontecendo. Tem sempre muito movimento, tem sempre muita disputa acontecendo com 3 adolescentes dentro de casa. Mas todos são apaixonados pelo Senhor. Todos são apaixonados pelo ministério. O meu filho mais velho, que está com 17 anos, ele e a namorada, que começou a namorar agora, aos 16. Ele e a namorada vão finalizar o Rema esse ano. E eu gosto de olhar essas coisas e dizer, e entender, que eu tenho muito pouca participação nisso tudo. Como assim, pastor? Você não ensina a palavra? Ensino, e a Bíblia diz, ensina os teus filhos no caminho. O caminho não é o nosso, é o dele. Você deve, no dele, ensiná-los. Não é verdade? Mas o resultado, eu não tenho força de garantir o resultado. Eu não consigo, na minha força, garantir que meu filho, mesmo criado dentro da igreja, vai continuar na igreja quando ele tiver capacidade de decidir. Quem faz isso? Deus. Quando você olha para a minha casa e diz, pastor, o senhor é muito bom, seus filhos são educados. Eu disse, eu não sou tão bom assim. Eu não sou tão bom assim. E muitos dos resultados que a gente tem, como eu e Cláudia, como família, é por causa do Senhor na nossa vida. Ele tem feito. Rapaz, eu gosto de pensar, pastor, que tem dia que Deus se mostra, mas tem dia que Ele se amostra. Sabe, Deus assim, ele aparece e fala, meu Deus do céu, que coisa boa, que bênção. Porque entendemos que a unção de Deus está disponível para as coisas darem certo, para as coisas funcionarem. E a gente depende dessa unção, dependemos dela, dependemos daquilo que Ele tem. Aí você pode me perguntar, sim pastor, entendi, tudo bem, como é que eu faço para essas coisas começarem a funcionar na minha vida? Como é que eu faço para ter dentro de casa um lar ungido, um manancial, um lugar que eu queira ir? Como é que eu faço? Primeiro de tudo, você precisa de Jesus. Agora, você pode dizer, mas eu já sou nascido de novo. Eu já aceitei Jesus. Vim aqui até na frente, foi com o pastor Ricardo, cheguei aqui, aceitei Jesus. Foi lindo, eu chorei. As coisas aconteceram, e é verdade, aconteceram mesmo nesse dia. O Espírito Santo passou a fazer morada dentro de você. Tudo se fez novo, você saiu daqui nascido de novo. Mas deixa eu dizer um negócio, o Espírito não veio, lhe deu um beijo e caiu fora. Ele se mudou para dentro de você. E a grande questão é, agora que o Espírito está em você, o que você tem feito com esse morador? O nosso relacionamento com o Espírito Santo é o nosso relacionamento com Deus na terra. O Espírito Santo é Deus na terra. Tá, se Deus está na terra, eu quero encontrar onde é que Ele está? Dentro de você. Mas como todo relacionamento, meu amigo, como todo relacionamento, minha amiga, a gente precisa desenvolver comunhão. Eu gosto de pensar como menino dentro de casa. Eu fui criado em Campina Grande, nascido e criado em Campina Grande. Como toda cidade do interior, minha mãe recebia visita. E quando toda a cidade do interior, ela usava da gente para fazer sala na visita, quando ela ia resolver alguma coisa. E minha mãe era uma coisa muito peculiar, porque às vezes ela ia resolver uma coisa grave. Ela já me deixou com uma visita para ir atender um menino no hospital, porque ela era médica. Eu disse, mãe, a senhora vai para onde? Eu disse, no hospital. Eu vou ficar aqui dispensa. Ela disse, não, que eu quero conversar ainda. Eu digo, não tem coisa pior para você pedir para um menino para ficar fazendo sala para alguém. É horrível. Você chega lá, fica lá na sala, o povo calado e tu... Quente, né? Quer água? Água... Você ganha pelo menos 20 minutos. Porque você vai lavar o copo, você vai atrás de uma bandeja, você vai colocar água, você vai colocar gelo. Você ganha 20 minutos longe daquele constrangimento. Mas aí a pessoa diz, quero não.
quente, né? E fica aquele... Por quê? Porque você não tem intimidade. Gente, a gente tem um Espírito Santo dentro da gente. E tem gente que com o Espírito Santo parece que está fazendo sala de visita. Mas mesmo que seja sala de visita, comece o relacionamento. Mesmo que seja esquisito, comece a se relacionar com ele. Porque eu vou dizer um negócio, essa mesma visita, voltar na semana que vem e a tua mãe fizer a mesma coisa, colocar você para fazer sala, vai chegar um momento que isso se repetindo, você vai achar assunto. Você vai fazer, eita, o Flamengo está perdendo, ó. Tá mesmo? Alguém sabe? Tá. Ixi. Eita, o Flamengo está perdendo. Aí a visita olha para tu. E não é, menino. É aquele... Como é o treinador? Luiz? Fernando. É o treinador. É a culpa do treinador. E diz, eu não gosto daquele rapaz. É verdade. E vocês começam a ter assuntos em comum. Caramba, aquela visita é boa. Ela gosta do Flamengo. É diferenciado. Olha só. Vai chegar o tempo que tu vai estar perguntando à tua mãe: mãe, fulano vem hoje? Não é verdade? O Espírito Santo, ele está dentro de você não para falar sobre assuntos que você não tem acesso. Sabe por que ele está dentro de você? A primeira e a principal função dele é testificar Cristo. Amém? E como Cristo, ele se importa de todo detalhe da sua vida. Ele olha para você como Cristo olhava para o povo. E se você está perdido dentro de uma situação, Cristo, quando olhava para os perdidos dentro de sua situação, era movido de íntima compaixão. Ele entendia, ele olhava, ele queria. É importante, você é importante para Jesus. E se você é importante para Jesus, você é importante para o Espírito Santo. Suas coisas são importantes para o Espírito Santo. E ele está lá não para ser um magnânimo dizendo, olha, tu não pode ficar preso a essas bobagens. Não, ele está dizendo assim, o que é que tu tem? Eu quero saber. O que foi que aconteceu? Como foi teu dia? O que aconteceu? Como é que você resolveu? Como é que tu resolvesse aquele BO da semana passada? Me diz, me fala. Ele está envolvido em cada detalhe daquilo que constitui você. Tudo para ele importa. Tudo para ele importa. Colossenses, no capítulo 1. Eu vou ler na mensagem, tá, gente? E eu vou ler algumas coisas salteadas que eu preciso que você entenda. Eu estava compartilhando isso com Davi mais cedo, ou foi ontem, enfim. Na mensagem diz assim, a partir do verso 15, ele diz assim: quando olhamos para o Filho, para Jesus, vemos o Deus invisível. Olhamos para o Filho e vemos o propósito original de Deus em toda a criação, pois tudo, absolutamente tudo, acima, abaixo, visível, invisível, e todas as hierarquias dos anjos, tudo começou nele, Jesus, e nele encontra propósito. A gente só funciona direito em Jesus. E ele continua, ele diz assim, ele estava lá antes de que tudo viesse à existência e ele tudo mantém até o presente momento. E no que diz respeito à igreja, ele a organiza e mantém unida, assim como a cabeça dirige o corpo. Ele foi supremo no princípio e abrindo a vitória da ressurreição será supremo no fim. Do princípio ao fim ele estava lá, elevado acima de tudo e de todos. E olha só, ele é tão sublime que tudo que é de Deus encontra o lugar apropriado nele, sem nenhum conflito. Além disso, todas as peças quebradas e deslocadas do universo, sejam pessoas e coisas, animais e átomos, estão agora consertados em vibrante harmonia, tudo por causa da sua morte e do seu sangue derramado na cruz. Você percebe que além dele lhe consertar e de você ser essa bênção que você é, ele também pode consertar o seu marido, ele também pode consertar a sua esposa, ele também pode consertar os seus filhos.
O que é necessário? Jesus. Jesus, ele precisa ser o centro de todas as coisas. E você pode estar vivendo uma vida sofrida, uma vida de um casamento que não está em linha com aquilo que Deus quer. Você pode ser um filho aqui que não está vivenciando pais que são tão amorosos ou que manifestem aquilo que Deus é. Seja a situação que você esteja passando, você tem a solução dentro de você. Tá, e se eu tenho uma solução dentro de mim, o que é que eu faço? Primeira coisa, cria relacionamento com o Espírito. Ele é teu amigo, ele está lá para te dizer o que fazer. Porque uma vez que você sabe quem você é, você sabe o que fazer. Você não é mais um fator de disruptura dentro da sua casa, mas você é um fator de agregação dentro da sua casa. E você pode manifestar Cristo para todo mundo lá. A Bíblia fala isso em 1 Pedro e diz uma coisa sensacional. Ele diz que a primeira coisa que a gente manifesta, a primeira maneira que a gente consegue pregar dentro da nossa casa é calado. Você sabia disso que ele fala para as mulheres? Calada, sem abrir a boca. Mas essa verdade, apesar de ser para a mulher, ela funciona para todo mundo que é cristão. Porque olha só qual é o princípio. 1 Pedro capítulo 3, no verso 1 diz: mulheres, sedes vós igualmente submissas ao vosso próprio marido. Eu sei que no nordestino é difícil, porque no nordestinês a gente tinha homens que eram coronéis dentro de casa. E submissão aqui não é ser capacho de ninguém, é dar apoio, é entender, é colocar o teu marido numa posição de honra dentro do seu coração. E ele continua, ele diz assim, para que ele, se ele ainda não obedece à palavra, ela não está dizendo aqui, não é crente. Ele está dizendo, pode até ser crente, mas não está vivendo a realidade da palavra. Se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma. E olha qual é o princípio. Eu fico calado, só aguentando então, né? Eu vou levar porrada dentro de casa e vou ficar calado, levando grito, eu vou ficar... Não. Como é que você faz? Como é que você prega? Observando por meio do procedimento da sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Existe uma maneira de agir dentro de casa que você manifesta Cristo sem palavra alguma. Sem falar. Você não precisa de um bocado de versículo para jogar. Você sabe que a gente consegue ser agressivo com o versículo? É só abrir o último BO da internet dos crentes. É crente querendo matar crente com palavra. Com Bíblia. E tome citar a Bíblia e sentar a madeira no povo. A gente consegue ser agressivo com palavra, que teoricamente é para ser amor. Mas eu tenho que falar a verdade. Em amor. A verdade dita em amor às vezes é se calar. Por causa do amor. O seu procedimento de temor ao Senhor vai abrir portas. Cláudia, ela gosta de dizer algo. Ela dá esse exemplo que diz que um cristão começou uma discussão com um não cristão. E tome pra cá, pra lá, não sei o que, e briga e tal, não sei, e aquela briga, aquela gritaria. Depois que cada um foi afastado, separado, o cristão entrou assim diante de Deus e disse: Senhor, por que você não tomou partido de mim? Ele disse: até tentei, mas eu não te achei. Quando você toma uma posição cristã dentro de casa, de andar em amor, de ser a manifestação de Deus, você vira o ponto de contato dos céus com a sua casa. Deus precisa te achar. Seja você marido, seja você esposa, seja você filho, Deus precisa te achar lá. Porque se Deus te achar lá, Ele pode agir.
Eu sei, meu irmão, que existe o livre-arbítrio, e eu sei que nem todo mundo, a Bíblia nos ensina, vai eu prestar conta da minha esposa, vou eu prestar conta dos meus filhos, não, cada um vai prestar conta de si. Mas nós que somos cristãos, estamos dentro do lugar, você é automaticamente o responsável para manifestar céu na terra. Se você está lá, você precisa lutar por aquilo. Se você desistir, que esperança haverá? Hoje em dia a solução é divórcio. Mas eu vou dizer um negócio, Deus não mudou de ideia a respeito do divórcio. Ele continua odiando o divórcio. Malaquias 2,16, 2 versículos depois daquele que a gente leu. Deus odeia o divórcio. Deus odeia dissolução de aliança. E se Ele disse sim, existe solução para a sua casa. Existe solução para o seu lar. Ok, pastor, não estou passando nada disso, eu sou crente, meu marido é crente, mas a gente não consegue se alinhar. Já passamos a parte de ficar calado, ele é um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, mas a gente ainda tem sérias dificuldades, é porque vocês ainda ficaram. Agora que nasceram de novo e todo mundo obedece à palavra, existe o próximo passo, não continue calado. Da mesma maneira que você se relaciona com o Espírito Santo para você manifestar Cristo, você precisa obrigatoriamente se relacionar com o seu cônjuge, você precisa obrigatoriamente se relacionar com seus filhos, você precisa abrir linhas de diálogo. Você precisa estar disponível, você precisa se tornar disponível. O quanto você tem invadido o mundo dos seus filhos? Ou você está esperando ele vir para invadir o seu, para poder ter alguma interação? O bom do meu filho é que eu já aprendi sobre futebol quando ele gostava de futebol. E eu não era tão fã assim de futebol. Já aprendi de futebol porque ele gostava de futebol. Já aprendi de basquete quando ele gostava de basquete. Para mim é o jogo mais chato da face terrestre. E joga para lá e cesta, e joga para cá e cesta, e vai para lá e cesta, e joga para cá e cesta, e vai para lá e cesta. Tem uma cesta de 3, eu digo, mas vai para lá e vai para cá. Para mim é chato, mas porque ele gostava, eu comecei a aprender tudo que eu podia a respeito de basquete, só para ter assunto. Invadindo o mundo, agora ele está no mundo da computação. Sou cego, mudo e surdo de computação, mas até um computador com ele a gente montou. Ele disse, pai, será que eu consigo? Eu disse, eu te ajudo. O máximo de ajuda que eu fiz foi uma mão de um cirurgião para poder ficar, não mexe pai, não mexe pai. Eu disse, estou mexendo não, mas se eu mexer acontece o quê? Por quê? A gente precisa invadir o mundo deles. Você precisa estar disposto, porque assim como o Espírito Santo se importa de todo detalhe da sua vida, você precisa estar disponível e se importar de todo detalhe da sua família. Você precisa estar disponível, você precisa saber do que ele gosta, você precisa saber o que é que sua esposa gosta. Você precisa entender o que é que seu marido gosta. Porque quando a gente invade o mundo deles, a gente encontra um coração disponível para a gente poder semear as coisas de Deus. Comece a conversar dentro de casa. Comece a falar. Entender uma pessoa só tem uma maneira. Como é que é? Ouvindo. Todo diálogo começa com escutando. Eu sei que nós machos, a gente se sente meio que um orelhão, não é verdade? Porque a mulher às vezes chega e só quer falar, porque ela quer botar para fora. Você não entende. Eu gosto de dizer assim que a gente tinha umas reuniões lá na Zona Norte, que quando Eduardo era menor e quando as meninas eram menor, a gente fazia um revezamento. E Cláudia ficava em casa e eu ia para a reunião. E na outra reunião eu ficava em casa com os guris e ela ia para a reunião. Quando eu chegava da reunião, ela estava em casa já assim.
Alô? Então eu chegava da reunião, ela estava toda assim já. Aí fazia, e aí eu? Aí o quê? Menina, reunião, como é que foi? Ah, tá, foi boa. Não precisa dizer que já tem um bocado de mulher aqui agoniada, querendo saber, meu Deus, boa como? Quem estava lá? Todo mundo. E o que deu? Resolvemos tudo. Inverteu. Fiquei com os meninos. Ela chega em casa. Eu estou fazendo alguma coisa no sofá, alguma coisa. Ela chega. Oi, amor, tudo bem? Tudo bom? Como é que tá? Tudo bem? Vai perguntar não? Ah, tá, reunião, como é que foi? Menino, tu não sabe. Gente, a reunião tinha 2 horas de reunião. Ela me contava essa reunião em 4 horas, 35 minutos e 13 segundos. Ela dizia, lembra de fulano? Você sabe, fulano, marido de ciclano, que era negócio que veio para cá, que foi para lá, que não veio, que quando veio, voltou o negócio. Eu estava tão angustiado pela rede que ela tinha dito, que é melhor dizer, lembro nada. Porque a rede já estava tão grande. Aí ela disse, rapaz, estava lá, e estava não sei quem, estava não sei quem. Eu disse, sim, e aí? Não, isso. Mulher tem essa gana de falar, esse desejo. E se você for muito sábio, você não interrompe. Você deixa ela botar para fora, deixa ela falar, porque isso relaxa ela, isso é tranquilo. Então, dentro desse contexto, apesar de ela falar mais, e há exceções, obviamente, eu conheço homens que, pelo amor de Deus, ainda bem que é macho, eu sou macho, eu disse, meu filho, cala a boca, pelo amor de Deus. Eu não quero saber mais não me interessa. Mas há exceções, apesar de sempre ter um que fala muito e outro que fala pouco, existe a possibilidade de vocês interagirem. E para ter interação, para você entender, para você saber o que falar, você precisa começar ouvindo. Macharada, não fecha a questão antes de ouvir a tua mulher. É possível tu estar decidindo o destino da tua família sem escutar a tua auxiliadora, que é ungida para dar sábio conselho. A tua mulher foi criada por Deus, ungida para dar conselho. E tu toma decisão sem ouvir. É se colocar muito em risco. Eu digo, você é corajoso, para não dizer outra coisa. Você precisa ouvir. E quando a gente se abre para escutar, antes de fechar a questão, a gente vai ser surpreendido. Às vezes os nossos filhos são treinados a responder aquilo que a gente quer. Sim, senhor, papai. Mas aí você cutuca um pouco mais assim, mas o que é que tu acha disso? Tem menino que até estranha, que faz, é o quê? O que é que eu acho? Nunca ninguém me perguntou o que é que eu acho. Porque você não conhece afinco, você conhece só a aparência, a casca. Meu irmão, tem criança, e eu falo criança adolescente, que vai desconectar da família mesmo, porque nunca teve voz dentro de casa. Nunca opinou sobre nada, nunca decidiu, nem pizza escolhe. Se você não parar para ouvir, você não vai conhecer. E você não vai poder intervir da maneira eficiente. Tiago, no capítulo 1, no verso 19, diz assim, amigos, nunca se esqueçam. Aprendam a ouvir primeiro e a falar depois. Olha, microfone. Mudou? Ficou melhor, né? A minha voz ficou bonita. Fica nada, taquara rachada a minha voz. Aí o pastor cantou aqui. Eu digo, pastor, não cante não, pelo amor de Deus. É muita humilhação. Uma benção e canta ainda por cima, meu Deus. Aprenda primeiro a ouvir e a falar depois. Isso na mensagem. Não deixe que a ira tome controle. Você só toma decisões assertivas se você tem informações assertivas.
Se você não tem informações assertivas, você age pela emoção, pelo calor. E se você age pelo calor, se você age pela emoção, você vai errar. Então escuta primeiro. Pega todas as informações necessárias. Entende o que está sendo dito. Identifica a procedência daquilo que está sendo dito. Porque tem coisas que você vai escutar que vêm do mundo e você precisa fazer, você precisa apagar, você precisa extirpar aquilo da sua casa. Você precisa explicar como Deus pensa, você precisa mudar o direcionamento daqueles pensamentos. Mas tem coisa que você vai escutar da sua casa, dos seus, que é de Deus. E você precisa nutrir, você precisa fazer crescer aquelas coisas. E quando você entender e identificar, aí vem a sua maneira, a sua hora de responder. E tudo que você responder, ele precisa ser céus na terra. Não age com emoção, não corrige emocionado. Você vai errar a mão na correção. Você vai se exceder na correção. Agora, se você tratar os outros como Deus te trata, como Deus te corrige, você vai ser uma bênção dentro da sua casa, dentro do seu lar. Lucas, no capítulo 4, no verso 18, diz que o Espírito do Senhor está sobre mim. Isso é Jesus falando. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu a evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar libertação aos cativos e restaurar a vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. A sua boca é ungida para proclamar as coisas de Deus. E por que dentro de casa você não proclama? Porque dentro de casa você repercute erros, você repercute passado, você faz dentro de casa o que seu pai fez com você, o que sua mãe fez com você. Chegou a sua vez agora. E é engraçado esse negócio de chegar a sua vez, porque a gente cresceu apanhando dos nossos pais. Quando chega a nossa vez, é proibido. Pode dar mais não. Eu digo, agora que eu ia me vingar. Quando chega a nossa vez, é a vez de a gente quebrar o ciclo e estabelecer novos ciclos dentro de casa. Que ciclos são esses? Libera palavras de bênção dentro da sua casa. Crê neles, acredita neles. A Bíblia fala muito sobre a sua esposa, a Bíblia fala muito sobre os seus filhos, a Bíblia fala muito sobre o seu marido. Por que você não fica com o que a Bíblia fala sobre eles? Meus filhos nasceram para ser grandes nessa terra, possuirão essa terra, irão para todos os lugares e manifestarão Deus onde chegarem. A minha esposa é um manancial de bênção, mulher virtuosa. Ah, meu Deus do céu, como eu sou feliz em tê-los. Mas pastor, isso você não descreveu a minha casa não. Biblicamente sim. E se Deus falou que ela é assim, você pode crer também e chamar a existência, porque você foi ungido para falar. Efésios 4,15 diz: mas seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo Jesus. Colossenses 4,6 diz: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Provérbios 16:24 diz: palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Aprenda a ser uma bênção no seu lar. Escute, se conecte e seja um arauto de Deus dentro da sua casa, para anunciar aquilo que você crê. Para isso você precisa estar cheio de Deus dentro do seu coração e cheio da visão dele, porque a boca fala o que o coração está cheio. Se o meu coração está cheio da visão de Deus para minha esposa, o erro dela não redefine quem ela é para mim, porque eu consigo enxergar ela como Deus a enxerga.
E eu vou dizer, no relacionamento às vezes isso é muito difícil, meu irmão, porque aquilo que inflama chama a atenção demais. Só você que teve uma unha encravada que vai entender o quão ela prejudica você, o quão você gira em torno daquela inflamação. Uma unha encravada, quantos por cento é do nosso corpo? 0 ponto alguma coisa, vai ser aquele pontinho que está inflamada. Mas você dá 100% da sua atenção. Você esquece que o resto do corpo está funcionando perfeitamente e vive por causa daquela inflamação. A mesma coisa é quando você deixa uma visão errada entrar de ofensa, de chateação, um sentimento de justiça própria. Eu estou certo, ela está errado. Ela está errada. Quando você deixa entrar, parece que você coloca uma lupa. E todo bem, todas as coisas boas que ela tem, são apagadas por aquele erro que ressalta. E talvez aquele erro é 0 ponto alguma coisa por cento do todo que ela é. Se deixe consumir na visão que Deus tem da sua família, do seu lar. E você não vai ceder àquilo que os olhinhos estão vendo, mas você vai ceder àquilo que o coração fala. Queria chamar já o grupo de louvor para cá. Provérbios no capítulo 10, no verso 11. A boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos perversos mora a violência. Você sabe que violência não necessariamente ela é física, né? E violência física, às vezes ela é menos grave. Não estou dizendo que apanhar é ruim, é bom, não estou dizendo isso. Mas quando parte para a violência física, a coisa meio que já separa e vai entrar a família, vai entrar a polícia, vai entrar tudo aqui. A violência verbal, ela é repetida constantemente. E ela não é tratada com tão gravidade como a violência física, mas ela é danosa demais. Você está num lar de justos, mas as palavras serem de ímpios. Você estabelece um padrão dentro da sua casa, onde a liberdade de Deus não é mais vista, e a coação começa a ser um mecanismo de ação. Violências com as suas palavras, reafirmando talvez verdades naturais, mas que Deus não consegue enxergar. Porque Deus, quando olha para a gente, Ele vê sobre as lentes de Cristo, e os nossos erros se tornam pequenos diante das virtudes que nós temos nele. E Deus está sempre acreditando no melhor da gente. O amor crê no melhor sempre. Ele se recusa a pegar a verdade natural e transformar naquilo como a verdade essencial. E Ele diz, você pode estar agindo assim, mas eu não consigo te enxergar assim. Eu te enxergo como Deus vê. Você é uma bênção para a minha vida. Será que você consegue dizer isso por dentro? Não precisa dizer para a pessoa. Para a pessoa vai ser um elogio, mas essa coisa precisa ser convencida. Você precisa estar convencido por dentro dessa verdade, para que isso seja verdade fora de você. Você consegue dizer isso? Ou ela ou ele, ela é uma bênção para a minha vida. Não precisa dizer um para o outro. Diz só para você. Ela é uma bênção
para a minha vida. Quando você fala isso, você apaga as outras vozes. Tem vozes que nos perseguem, que diz assim: olha, ela não fez isso, ela não fez aquilo, ela não liga para isso, ela não se importa com aquilo. Mas quando essas vozes estão gritando, a tua voz sempre é mais forte, ela sempre é maior, ela sempre é revestida de autoridade. Você pode abrir a sua boca e dizer: ela é uma bênção para mim. Eu não me convenço das coisas naturais, eu não me convenço com aquilo que está sendo feito, eu me convenço da verdade divina. Ele está comigo nesse casamento, Ele não larga, Ele não desiste de mim, Ele não desiste da minha casa, Ele não desiste da minha família, Ele não desiste da minha esposa, Ele não desiste dos meus filhos. E como representante dEle, eu não desisto da minha esposa, eu não desisto da minha casa, eu não desisto dos meus filhos. Eles são uma bênção para mim. Tome autoridade sobre o seu lar. Tome autoridade sobre o seu lar. Às vezes parece que a gente está numa montanha russa e não tem controle de nada, mas Deus está te dizendo essa noite: você tem o controle sim. Você pode dar um fim a esse ciclo. Você pode estabelecer céus no seu lar e na sua casa. Você pode ficar de pé. Eu queria orar pela sua vida. Levanta a tua mão, curva a tua cabeça. Oh Pai querido e amado, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, Pai. A tua palavra verdadeira, a tua palavra, ela estabelece todas as coisas, Senhor. E nós estamos fundamentados na tua palavra, na nossa casa e no nosso lar. Nós não abrimos mão. Aquilo que tu confiou a nós é uma bênção. O teu sim no nosso casamento estabelece a tua bênção nele. A tua bênção está na minha casa. A tua bênção está na vida da minha esposa. A tua bênção está na vida dos meus filhos, Senhor. Eu te agradeço, Pai. A tua verdade não falha, ela não volta para ti vazia. A tua palavra, ela atinge o objetivo, Pai. E eu quero ser um cooperador da tua palavra. Eu quero cooperar com ela, eu quero andar junto com ela, eu quero fazer o que ela fala, eu quero dizer o que ela diz, eu quero pensar aquilo que ela me informa que é. E nessa noite, Pai, eu me consagro a Ti como um fator estabilizador do meu lar, como um ponto de contato celestial. Eu me consagro a Ti, Pai, para que a Tua obra, a Tua vontade, o Teu desejo seja cumprido na minha casa, Pai. Eu consigo ver em Ti um manancial de vida no meu lar, Pai. Eu consigo ver em Ti paz e alegria na minha casa. Eu consigo ver em Ti, Senhor, parceria, cooperação, apoio, companheirismo, amor, Pai. E para isso eu me coloco como um semeador, semeando a tua vontade, semeando quem tu és, na minha casa e no meu lar. Levanta a tua mão e começa a adorar a Deus. Tu sempre serás Santo, Santo pra sempre. E o teu povo canta Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás Santo, Santo pra sempre. Aleluia, Pai. Nós louvamos o Teu nome.
Somos gratos por teu amor cuidadoso por nossas vidas. Aleluia. Sabe, amados, nós podemos criar linhas invisíveis. Como assim? Linhas de decisões que nós podemos tomar. Você pode dizer: olha, existe uma linha agora diante de mim, e o que ficou para trás não vai influenciar mais as minhas decisões daqui para frente. Como relacionamento, como casal, como família, você pode fazer isso. Você pode entrar em acordo com o seu cônjuge e dizer: não, eu sei que a gente viveu algumas coisas que não foram boas, mas vamos traçar essa linha invisível e vamos daqui para frente viver uma nova realidade em Deus. Assim como foi ministrado, vamos considerar a presença do Espírito em nós. Não vamos usar a palavra para agredir, mas vamos usar para nos proteger. Está nesse ambiente de proteção, aonde a bênção de Deus nos alcança. Sabe, você pode fazer isso como família, mas você também pode hoje tomar uma decisão de dizer: sim, eu vou colocar uma linha para começar uma nova vida em Deus. Eu tinha me afastado do seu propósito, tinha vivido de qualquer maneira, tomando decisões que não eram sábias, mas agora eu quero tomar a decisão mais sábia, que a palavra fala que o princípio do saber é o temor do Senhor. E eu quero voltar para Jesus, eu quero entregar minha vida a Ele, eu quero nascer de novo para um novo tempo, quero viver um novo tempo na minha vida. Sabe, amados, eu sei que nós consideramos o mundo, né? O mundo, mas o mundo mais importante é o seu mundo, é a sua vida, é você. E você precisa tomar uma decisão para mudar o seu mundo. E ela começa quando você se rende ao Senhor Jesus, entregando o teu coração, entregando tua vida. Porque assim como foi dito também, não é na tua força, é Ele quem faz. Mas para isso você precisa tomar a decisão de entregar o teu coração totalmente a Ele, até mesmo confessá-lo diante dos homens, porque não foi algo que nós inventamos. Foi Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Você está aqui, quer voltar para o Senhor, quer entregar a tua vida a Ele, quer nascer de novo nessa linha invisível para um novo tempo. Você quer tomar essa decisão? Só levanta uma das tuas mãos, nós vamos orar por você, aonde você está. Só levanta uma mão e nós vamos orar por sua vida. E eu sei que essa oração vai alcançar você e vai te capacitar a viver o novo. Aleluia. Eu posso dizer que, não que isso seja algo pré-estabelecido, né? Mas é o que veio no meu coração. Quando você levanta a mão, é como se você estivesse levantando um alvo. Aquele alvo, você joga uma setazinha, dizendo: ei, eu quero ser, sim, esse alvo da bênção de Deus alcançando a minha vida. É apenas para que Deus possa, né, alcançar você com o amor dele, com a graça, com a suficiência que ele já tem preparado. Onde estão esses alvos do amor de Deus, que se dispõem a ser alcançados por Ele, entregando tua vida totalmente ao Senhor? Mas, pastor, eu tenho que fazer isso. Eu posso dizer: você precisa. Depois que você entende que você precisa, aí eu digo, aí você vai saber que você realmente tem que fazer isso. Mas eu digo primeiro, você precisa, porque sem Ele nós não somos nada. É como um peixe que não vive fora da água, assim a vida de um homem não vive fora de Deus. Ele apenas existe, mas não vive. E se você quer tomar essa decisão, não deixa que nada te impeça, nem mesmo a opinião dos outros. O que é que os outros vão pensar?
eu posso dizer o que é que Deus pensa a respeito disso, da decisão do teu coração. Então, com certeza, você vai ter da parte de Deus um louvor. Ele vai com certeza ser agradado de uma decisão que você toma, de dizer: Senhor, eu quero viver, eu quero ser o alvo do teu amor nessa vida. Aleluia. Você está aqui? Só levanta a tua mão. Eu estou te dando a oportunidade de mudança, e mudança para melhor, mudança para Deus. Aleluia, aleluia. A decisão é individual e ninguém vai te constranger. O Espírito te convence por dentro. Agora você ceder é com você. Aleluia. Sabe, na igreja que nós estamos, que você está, nós temos aprendido que salvação não é apenas ter um novo coração, ter a vida eterna, mas ele atinge as 3 áreas do ser humano: espírito, alma e corpo. E se você é um cristão nascido de novo, você pode ser revestido de poder, um poder de Deus, que a Bíblia fala que é o batismo com o Espírito Santo. E existe como nós sabermos que as pessoas são batizadas com o Espírito Santo. Como é que nós sabemos? Quando elas começam a transbordar, falando em línguas que a sua razão não entende. É o batismo com o Espírito Santo. É uma evidência visível, física, que as pessoas foram batizadas no Espírito Santo. Eu sempre lembro, porque o batismo no Espírito Santo é uma experiência pessoal, e para mim ficou marcado na minha vida, quando eu recebi o batismo no Espírito Santo. Isso foi em 91, 34 anos atrás, faz um tempozinho, e foi lá na casa de Ronaldo Correia. Apóstolo Bud estava ministrando lá, e ele fez esse apelo: quem quer receber o batismo com o Espírito Santo? Eu não sabia, não tinha todas as bases bíblicas a respeito disso, mas eu sabia que era de Deus e que era algo que seria bom para mim. E eu levantei a mão, fui lá receber. Irmão, a minha vida foi mudada. Mas eu fiquei tão alegre que deu vontade de sair correndo de alegria. Aleluia. Mas pastor, dá vontade de correr quando está alegre? Tem gente que corre, tem gente que chora, tem gente que pula. Eu dei vontade de correr quando eu recebi o batismo do Espírito Santo. E se você é cristão, crente, nascido de novo, ainda não recebeu, você tem a oportunidade. Nós temos conselheiros aqui que podem orar com você, para que de Deus você também receba esse presente. Tem alguém que quer receber batismo com o Espírito Santo? Aleluia. É um presente e é para você. Tem alguém? Aleluia. Dê trabalho ao casal. O casal quer trabalhar para Deus. Você quer receber? Amém, glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. Tem mais alguém que quer se juntar com ela? Amados, você não precisa fazer nada, é receber um presente. O máximo que você faz é: eu quero. Sim, eu quero. Aí você recebe, só isso, é um presente. Amém, irmãos? Aleluia. E também nós temos, você pode ir orar com eles em reservado. Tem alguém que está com alguma enfermidade, alguma dor? Como eu disse, as 3 áreas: espírito, alma e corpo. E às vezes as pessoas estão com alguma enfermidade, alguma dor, elas querem oração. E amados, nós estamos aqui para isso, para orar por pessoas. Amém? Crendo no poder de Deus. Aleluia. Vem aqui na frente e nós vamos estar orando. Aleluia. Pastor, o que é que eu faço? Você fica intercedendo. Amém, irmãos? Você estende as mãos, você ora: Senhor, abençoa. Mas pastor, eu não sei orar. Então você só diz: Senhor, abençoa a vida daquele casal, abençoa a vida daquela pessoa. Amém, irmãos? Isso é cooperar com o Espírito. Amém? Aleluia. Vamos orar. Jabes,
pra cá. Elisângela, João, Edgley, Mirelle, Pastor Felipe. Aleluia. Pra sempre o teu santo, santo, Senhor, santo, tu sempre serás santo, santo pra sempre. Que o teu povo canta santo, sim ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás santo, santo pra sempre. Mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome
sobre todos os tronos e o domínio, poderes, teu nome é sobre todos, e os anjos clamam, santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. tu sempre serás. Santo, santo pra sempre. Obrigado, Pai. Você é santo, perfeito. Louvamos o teu nome. Eu queria também orar pela vida do Abner Bezerra, sobrinho de Carmen. Ele vai fazer uma cirurgia, uma criança, né, de adenoide, amígdala. E também orar pela Quilvia, né? Ela foi no hospital, mas está bem, está em casa. Mas vamos orar também pela vida dela. Vocês podem concordar comigo? Pai Santo, colocamos o Abner diante de você, nessa cirurgia que ele vai se submeter. Cremos que a tua boa mão está sobre a vida dele, Senhor da glória, e aqueles médicos, Pai Santo, que estarão envolvidos nessa cirurgia, tendo a habilidade que vem da parte do Senhor, Pai amado, e que essa criança tenha uma recuperação sobrenatural, a tua bênção, proteção, Pai, e graça sobre a vida dele, no nome de Jesus. Oramos, Pai amado, por uma plena recuperação da Quilvia, Pai, que ela seja fortalecida no Senhor e na força do seu poder. Assim cremos e te damos graças por teu amor fiel, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode sentar, por favor.